E olha só a notícia urgente que acaba de sair lá nos Estados Unidos. O júri decidiu que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é culpado. A gente vem acompanhando aqui ao longo das últimas semanas esse julgamento em que Trump é acusado de fraude contábil por supostamente comprar o silêncio de uma ex-atriz pornô por causa de um caso extraconjugal. Quem vai trazer agora todas as últimas atualizações fresquinhas para a gente é o nosso correspondente Eliseu Caetano, que está ao vivo em Washington. Olá, Eliseu, boa tarde. Oi, Renata, muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a programação da Record News. É notícia de última hora. O júri do Tribunal Criminal de Nova York acaba de declarar Donald Trump culpado pelas 34 acusações de falsificação de registros financeiros que pesam contra ele. Essa determinação foi feita há pouco, quando o júri foi questionado por cada uma das acusações. Somente neste processo criminal pesam contra o ex-presidente dos Estados Unidos 34 acusações. E nas 34, ele foi considerado culpado pelo júri. Apesar dele ter sido considerado culpado pelo júri, isso não significa ainda que ele foi condenado. Essa decisão vai caber ao juiz responsável pelo caso, Juan Merchan, que ainda terá alguns dias para tomar essa decisão. Mas data agora, Trump é o primeiro presidente da história dos Estados Unidos, a ser condenado por um crime. Os promotores estão, neste momento, deliberando, e nós temos imagens ao vivo do Tribunal Criminal de Manhattan, que fica na parte sul da ilha, onde nesse momento Donald Trump para falar com a imprensa do mundo inteiro que está lá na porta aguardando por um pronunciamento dele. Vale lembrar que, apesar dos jurados terem decidido que Trump é culpado, a pena ainda será determinada pelo juiz Juan Merchan, o que só deve acontecer nos próximos dias. Trump foi julgado e condenado por 34 crimes que são considerados leves no estado de Nova York, da categoria mais branda, de acordo com o juiz Juan Merchan, que é a classe E. E as penas previstas para cada um desses crimes é de, no máximo, 4 anos. De acordo com os especialistas, existe a possibilidade ainda dele ser preso. O que deve acontecer vamos tentar ouvir o Trump, vamos ver o que ele está dizendo, que a gente consegue, de repente, fazer uma tradução aqui, Renata, simultânea. Ele está dizendo que os Estados Unidos não é mais o mesmo país que ele conheceu e que daqui para frente os Estados Unidos tendem a ir para o inferno, em direção ao inferno. Ele falou que os Estados Unidos agora enfrentam um grande problema, vários problemas, porque o atual comandante tem saúde mental debilitada e o país foi tomado, segundo Donald Trump. Ele agradece e se retira neste momento, e a gente segue aqui na Record News acompanhando todos os bastidores do que acontece lá no Tribunal do Júri em Nova York. Como a gente viu, Donald Trump saiu ali na porta do Tribunal do Júri, que fica na parte sul da ilha de Manhattan, perto do Distrito Financeiro, e falou com a imprensa do mundo inteiro que estava aguardando por uma fala dele. E eu reforço aqui que ele acabou de dizer que não esperava esse veredito, que os Estados Unidos está indo em direção ao inferno, que não é mais o país que ele conhece e reconhece, que o país foi tomado por forças maiores, e ele agradeceu e se retirou. Ainda hoje, na programação da Record News, a gente vai ter uma matéria completa sobre este julgamento, os detalhes dos bastidores, daquilo que aconteceu lá dentro do tribunal e também, claro, essa fala do ex-presidente Donald Trump, que pela primeira vez na história do país vê um ex-político condenado criminalmente. Vale lembrar, e daí eu reforço, que o juiz pode levar em conta questões para atenuar a pena de Donald Trump, porque essa é a primeira condenação criminal dele. O crime não foi violento,
a idade do condenado é de 77 anos e que ele já foi presidente dos Estados Unidos e que pode ser presidente dos Estados Unidos novamente, uma vez que ele está em plena campanha eleitoral. Então, Donald Trump foi considerado culpado pelo júri pelas 34 acusações de falsificação de registros financeiros. Dentre esses registros financeiros que ele teria falsificado estariam aqueles cheques no total de $130 mil que teriam sido pagos como honorários advocatícios a seu então braço direito Michael Cohen, mas que, segundo o júri, melhor dizendo, foi desviado para o pagamento do suborno à ex-atriz de filmes adultos Stormy Daniels, com quem ele teria tido um caso extraconjugal, e o júri entendeu assim dessa forma, ou seja, reforçando o depoimento da Stormy Daniels, confirmando o que ela disse, né? Ela afirmou que teve sim um caso com o ex-presidente dos Estados Unidos, na época que ele era então candidato ainda em 2016, enfrentando a Hillary Clinton, também confirmando o posicionamento do Michael Cohen, ex-advogado e ex-executivo da Trump Corporation. Aliás, o Michael Cohen, durante esse julgamento, chegou a falar e admitir que roubou o ex-presidente, não disse quando, não revelou também a quantia. E por causa disso, a defesa de Donald Trump tentou desqualificar, descreditar ele desse julgamento, o que não aconteceu. A gente também relembra que durante todas essas 7 semanas de julgamento, a defesa de Donald Trump tentou tirar este caso da Corte de Nova York, um estado democrata, e levar para um outro estado. Tentaram também via Suprema Corte, todas as tentativas foram negadas pelas cortes daqui do país, e agora, depois de 7 semanas, Donald Trump foi considerado culpado pelas 34 acusações de falsificações de registros financeiros aqui nos Estados Unidos. Reforço, vale lembrar que a decisão final ainda é do juiz responsável pelo caso, o Juan Merchan, que vai ter uns dias para divulgar a posição dele com relação a essa decisão do júri, que já o julgou e o condenou. Mas Donald Trump pode se safar de uma prisão por conta de atenuantes que podem serem levados em conta pelo juiz Juan Merchan. E eu trago para vocês, primeiro, porque essa foi a primeira condenação criminal dele. Segundo, porque os crimes pelos quais ele foi julgado neste processo não são considerados violentos. Depois, porque ele já tem 77 anos, ou seja, um teto considerado. E também porque ele já foi presidente dos Estados Unidos e está aí em plena campanha política para ser reeleito. Trump foi julgado e condenado por esses crimes que são considerados leves pela Justiça do Estado de Nova York, e esses crimes estariam, de acordo com a lei, dentro da categoria mais branda. Por isso que a gente, ao longo dessas semanas de julgamento, até trouxemos aqui a informação. Serão 4 anos de prisão, no máximo, por cada crime que ele supostamente teria cometido, isso se fosse considerado culpado. Bom, agora nós temos a resposta. Donald Trump foi considerado culpado às 5 horas da tarde e 25 minutos da tarde desta quinta-feira aqui nos Estados Unidos, pelo júri composto por 7 homens e 5 mulheres, todos originários, naturais do estado de Nova York, e a gente vai seguir acompanhando de perto todas as movimentações, os bastidores, e eu volto a qualquer momento na programação da Record News, atualizando o julgamento de Donald Trump direto de Nova York. É com você no estúdio, Renata. Obrigada, Eliseu, pelas suas informações. Então, notícia urgente que acabou de acontecer, a gente já transmitiu aqui para vocês. No momento, ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerado culpado nesse caso, então, de que ele teria pagado aí um suborno a uma ex-atriz de filmes adultos nos Estados Unidos, lá em 2016. A gente volta a qualquer momento com novas informações. A gente chama o Eliseu assim que tiver outras atualizações, a gente volta durante a programação.